eu vou ler o número 136. Filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo, Efésios 6:1. Se o direito é o campo de elevação, aberto a todos os espíritos, a dever a zona de serviço peculiar a todos os seres da criação, não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos que necessitam viajar a si mesmo com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de extraiável esquecimento, estima, criar rumos, caprichos desdenhados, sagrados, experiências de quem a precedeu no desdobramento das realizações terrestres para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida quanto o sofrimento ou amadurece dos anos lhe restaram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres juntos daqueles ao qual foram confiados pelo Supremo Senhor. Na certa humano, é indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam a claridade do processo espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo as circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro, que os filhos não devem descer ao servidor de instantes, ao do crime por ante deles, ao venenos, caprichos, mas encontrarão sempre os recursos adequados de retribuírem aos benefeitores aos inestimáveis dons que lhe devam. Não que esquecemos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de manhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade dos médicos. Vamos fechar nossos olhos, pensar na expressão das vestes de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita sua vontade, assim na terra como no céu. Obrigada pelo pão de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nosso tema da palestra é hoje, a vida como dádiva divina. Ai, machado. A palestrante é a Dona Maria. Vai ficar comigo, Silva? Esse irmão vai ficar comigo. Ei. Agora eu vou com os jovens. O imã aqui, ó. Eu vou com os jovens. Deixa aqui, né? Cada um diferente. Assim, né? Boa noite a todos. É com grande satisfação e alegria que nos encontramos novamente nesse momento, onde nós trazemos para essa noite as reflexões que nos irá possibilitar percebermos com os nossos corações cheios de alegria as contribuições que Deus nos oferta à nossa vida, para a nossa vida,
em todos os instantes da nossa caminhada. Rogando a Jesus, aos Espíritos amigos que estejam conosco nessa noite, que intercedam junto com todos nós, para que possamos compreender e trazer para os nossos corações a mensagem dessa noite. Então, nós vamos refletir sobre o tema A Vida como Dádiva Divina. E aí, nós começamos a partir de um seguinte questionamento. Será que somente nós, espíritos reencarnados, é que estamos entrelaçados nesse processo amoroso de crescimento para adentrarmos num processo evolutivo? A natureza é uma criação divina. E em toda a natureza, nós percebemos seres vivos que transitam nos seus espaços para poderem sobreviver. Em cada local da natureza, nós percebemos a presença do ser vivo buscando aprender, mesmo não tendo as condições que nós, como espírito que reencarnamos em sucessivas vezes, adquirimos. Temos as plantas, que são seres vivos, que embelezam a natureza. E aí perguntamos assim, como poderia esses seres vivos, criados pelo divino Criador, sobreviverem, vindo a buscar o outro como alimento? Tudo tem um propósito na criação divina. Tudo tem uma razão no olhar divino. Todos nós estamos caminhando em qualquer local que estejamos para evoluir, para crescer. Mesmo que o homem, às vezes, na sua ignorância, ele não abraça, ele não valoriza a natureza, que é uma dádiva divina que Deus nos dá para trilharmos o nosso caminho. Aí nós vemos o desmatamento, o tráfico dos animais, tantas outras coisas, onde nós devemos amar esses seres, porque fazem parte do processo evolutivo do nosso planeta. Mas tem uma espécie que continua também buscando o processo evolutivo, que precisa constantemente de auxílio, precisa de orientações, precisa do amor, do carinho, da atenção. Esse ser, o qual estamos nos referindo, somos todos nós. E nós precisamos de uma criatura que nos acolha, que nos abrace durante um período, 9 meses, se for o caso. E ficamos lá, acolhidos, protegidos no seu ventre. A mulher, a nossa mãe,
ela nos recebe para que nós possamos, nesse momento, mergulhados no seu útero, nos alimentando das suas energias, convivendo esse processo grandioso da providência divina, envolvidos pelo seu amor, pelo seu carinho, até deixarmos o seu ventre. Tudo isso tem um propósito. E aí, nesse processo, outros seres, espíritos amigos, contribuem, auxiliando nesse processo, para que cada um de nós, mergulhando em um outro corpo físico, podemos reencarnar para continuarmos uma nova história. Vejam só como a bondade de Deus é muito significativa. Como é perfeito o seu amor. Como é perfeita a sua bondade, a sua grandiosidade. Ele trabalha de uma forma tão perfeita que tudo gera o equilíbrio. Aí nós trazemos, então, a primeira dádiva, que é a solidariedade. O processo dos animais viverem nos seus habitats e o processo da nossa reencarnação, mergulhado no ventre, no útero da mulher, é a solidariedade. E não imaginemos todo o processo que muitas das vezes ficam desconhecidos ao nosso olhar, para depois nós sairmos desse reduto acolhedor e começarmos a trilhar a nossa caminhada para crescer e evoluir. E então, o benfeitor Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, no capítulo Associação, ele vem nos dizer o seguinte: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamentos, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Para que nós retornássemos ao plano físico, é um trabalho constante de afinidade de sentimentos, principalmente de amor. E hoje nos encontramos nesse recinto, com o propósito, cada um de nós, mas nós passamos por experiências grandiosas, talvez novas para nós, mas que hoje nós, quem sabe, que estamos na plateia, já abraçamos mãe, a tarefa de mãe e de pai. E aí, Emmanuel nos diz que a associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Se nós reencarnamos com propósito, através do princípio da solidariedade, com tantas mãos visíveis e invisíveis, trabalhando para que nós retornássemos à escola da vida, então continuamos associados, entrelaçados, por energias significativas, porque nós viemos pelo amor e estamos mergulhados no amor. Então, novamente nos dirigindo ao primeira dádiva, a solidariedade, o benfeitor Emmanuel vem nos afirmar que estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo,
servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Nós reencarnamos. E o nosso propósito é evoluir. Se ontem, existências pretéritas, não plantamos de forma coerente, não importa. Estamos em uma nova jornada. E agora nós iremos plantar diferente. E aí, conhecendo o Evangelho de Jesus, caminhando com Jesus, sustentando nossos passos com Jesus, nós vamos aprender a servir e amparar. Trabalhando no bem, que é a ferramenta primordial para que nós possamos nos reajustar perante os nossos próprios deslizes, nós vamos, com certeza, adquirindo força e equilíbrio e transitando para uma vida diferente. E aí, a Gênese vem nos falar agora sobre a natureza divina. Como eu já falei anteriormente, estamos aqui por um propósito. Reencarnamos na família, com companheira, acolhendo os nossos filhos pelo processo da solidariedade, com um propósito. E Deus está sempre do nosso lado, a nos auxiliar e nos amparar. Então, a providência, nos diz Allan Kardec na Gênese, é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside. Mesmo as coisas mais mínimas, é nisto que consiste a ação providencial. Nós, e muitas das vezes, pelas nossas escolhas, nós tropeçamos. Nós nos envolvemos em lamaçal de dor, de angústia, de desespero. Mas é devido às nossas escolhas. Mas Deus está ali, vigilante, nos acompanhando. Ele permite que nós caminhemos, mas Ele sabe que podemos fracassar. Ele sabe que podemos errar. Mas o erro é um processo educativo. É necessário para que nós possamos compreender as leis divinas e despertar para construir uma nova caminhada nessa reencarnação. Mas Deus, Ele é soberanamente inteligência. Deus é imutável e eterno. Ele é imaterial e onipotente. Justo e bom, infinitamente perfeito. Ele é único, é amor infinito. Não existe nenhuma dessas qualidades direcionada a outro ser. Deus é o arquiteto do universo. É aquele que nos criou para construirmos a nossa felicidade, o nosso bem-estar, uma qualidade de vida que não está inserida naquilo que nós temos, mas naquilo que nós construímos a partir do nosso próprio ser. E aí, como que nós vamos ter esse contato com o ser divino? Como que nós vamos construir essa relação com o divino? Através das leis. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos catalogados várias leis que possibilitam a compreensão doutrinária
nossa para a caminhada reencarnatória. E essas leis estão em nossa consciência. Então, se nós nos distanciamos das leis divinas, é da nossa responsabilidade. E Deus vai nos abandonar por isso? Não. Não, porque a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Por esse motivo, é que através do princípio da solidariedade, nós retornamos várias vezes, reencarnando para continuarmos a nossa trajetória. Temos o véu do esquecimento, para que a partir daí nós possamos construir uma nova perspectiva de vida. Então, todos temos a oportunidade de recomeçar uma nova caminhada. Basta que nós tenhamos vontade. Uns vão mais rápido, outros vão mais lento, mas vamos conseguir avançar. Sabe por quê? Porque nós somos imortais. Nós somos espíritos imortais. Trazemos herança de vidas pretéritas. E essas heranças, mesmo sendo negativas, elas nos dão possibilidade de crescer e avançar. Agora nós chegamos à segunda dádiva. Cada um cria, através de seu pensamento, a vida que vive. A nossa vida, todas as situações que nós vivemos, não é culpa daquele que está do nosso lado. Nem Deus é responsável. Como eu já disse, trazemos um passado que talvez não foi para nós direcionado de forma satisfatória. Mas como Deus é bondade e as leis de Deus estão em nossa consciência, nós vamos recomeçar uma nova trajetória. E nessa existência presente, nós somos privilegiados, porque nós cruzamos e conhecemos a doutrina dos Espíritos. Nós nos identificamos com o Evangelho de Jesus, que é para nós o sustento e a força nos momentos difíceis e tumultuados da nossa vida. Então, conhecemos a doutrina espírita, a doutrina que educa os nossos sentimentos, que nos esclarece de onde viemos, o que estamos a fazer aqui e para onde iremos. E através do conhecimento doutrinário, do estudo, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos e vamos trabalhar o nosso autoconhecimento e, com certeza, construir no externo uma vida com grandes possibilidades de avanço espiritual. Aí o benfeitor Emmanuel vem nos dizer o seguinte: pensamento e vida, chamamos-lhes no mundo espiritual. E sob a mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informar-nos ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que continue o pensamento e a vida do nosso Pai. Muitas das vezes, no momento de ansiedade, nós vemos situações que não existem. Nós criamos situações que jamais aconteceram. Haroldo Dutra conta um caso
que aconteceu com ele. Ele estava no quadro de ansiedade e quando ele saía de casa para o trabalho, percebia vários carros ali atrás dele e ele ficava numa ansiedade muito grande. Aquilo incomodava muito. Então, conta ele que chegou um convite para que ele participasse de uma palestra onde ele teria que estudar o espanhol. Ele não sabia espanhol. Então, ele adquiriu o material e no percurso da sua casa ao trabalho, ele ia estudando. Aí ele começou a perceber que ficou o trânsito mais lento. Com esse exemplo, nós queremos esclarecer de que, às vezes, no quadro de ansiedade, nós criamos situações na nossa vida que poderíamos evitar. Por esse motivo, com os nossos pensamentos de desalinho, falta de fé, sem esperança, não confiando nas nossas possibilidades de melhoria, nós dificultamos o avanço para outra situação diferente. A dificuldade em nossa vida somos nós que criamos. Não é Deus que cria. Não é o filho que cria. Não é o parente, o vizinho que cria. Somos nós que criamos. Se nós viemos nessa existência para reparar, nós podemos, então, transformar tudo isso. Basta que nós queiramos. É começar a pensar, como está a minha vida? O que está acontecendo? Onde eu devo mudar aqui? Pronto. Eleva o pensamento, ora, pede a espiritualidade que lhe oriente. Leia uma obra edificante. Reflita no Evangelho do Lar, que é um momento de encontro com a família. Trabalhe, porque somos nós que precisamos do trabalho. É o trabalhador que precisa do trabalho. Não o favor que ele faz para a casa espírita quando ele trabalha. É o bem que ele faz para ele mesmo, equilibrando as suas energias quando ele auxilia aquele que necessita. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Nos fala André Luiz. Então, quando nós deixarmos chegar o tempo de terminar a nossa tarefa aqui, essa vida não vai cessar. Esse momento aqui é um momento de aprendizado. É o estágio que passamos aqui de aprendizado. E precisamos aproveitar bem esse momento. É um momento grandioso quando estamos reencarnados. É a oportunidade que nós temos, pela dádiva da solidariedade, de voltar aqui, nos reencontrarmos com os nossos afetos ou desafetos e trabalhar os sentimentos, principalmente do amor. Então, a morte é um jogo escuro das ilusões, porque para onde nós formos, nós vamos levar todas as situações que nós não trabalhamos bem aqui. Portanto, que nós retornemos melhores, trabalhando com Jesus e para Jesus, do lado dele, é o ideal para todos nós. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno da escola benemérita, onde precisa aprender e elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade e a sua ferramenta, o seu livro. Então, não estamos deserdados da providência divina. André Luiz diz lá na obra Evolução dos Mundos o seguinte, que nós não somos ainda co-criadores de galáxia, nem co-criadores do universo, mas somos co-criadores do nosso próprio destino.
Ah, mas eu sofro tanto. É tanta dificuldade. Parece que Deus não me olha. Ou karma, ou prova. Deus, olha, o Cristo disse assim: no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Todos nós estamos aqui para passar as nossas provas. Mas entender que a dor não é uma destruição, é um processo educativo. Cada um de nós vamos gradativamente despertando para esse processo. E quando nós percebermos que a dor é um processo educativo, que é necessário, nós vamos viver esses momentos com maior tranquilidade, confiando em Jesus. E aí, com certeza, o campo vibratório vai mudar. E aí, nós vivemos mergulhados em energias. Se eu me desequilibro, eu vou gerar energia de desequilíbrio. E vou atrair energia de desequilíbrio. Se eu me tranquilizo, se eu vigio, se eu oro, eu vou criar um campo de energia que irá me beneficiar e beneficiar quem está próximo de mim. E aí Emmanuel fala o seguinte, que assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então, nós não podemos copiar, vivenciar o pensamento, a ideia do outro. Nós precisamos trazer para dentro de nós o entendimento que nós somos livres para criar esse campo de vibratório, de vibração, de equilíbrio, de tranquilidade. Porque se nós vivemos num ambiente onde só tem desequilíbrio, só tem discussões, a gente pode se afastar desse ambiente mentalmente, trazendo oração. Com certeza, essa panorâmica muda. E nesse processo de pensamento em desalinho, nós atraímos mentes enfermas, companheiros, espíritos desencarnados que vai nos alimentar esse processo de vibração negativa. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora nos tecidos sutis da nossa alma. Então, quando nós alimentamos essas energias desencontradas de desânimo, mas tudo dá errado para mim, eu não consigo isso, eu estudo, eu já fui lá várias vezes deixar um currículo, não consigo trabalho. Como é que você está dentro de você buscando tudo isso? Qual é a sua proposta quando você vai atrás de algo para você? Porque primeiro, nós temos que buscar ser o nosso equilíbrio, o nosso entendimento, o nosso autoconhecimento. O que está fora muda constantemente. Então, a nossa vida, ela pode ser uma vida de equilíbrio. Basta que nós nos direcionamos com esse propósito. Então, se eu estou pensando, alimentando um pensamento, esse pensamento pode me trazer desalinhos, desequilíbrios e até afetar o meu corpo, a minha própria saúde. Aí André Luiz vem nos dizer em Agenda Cristã que a vida física é uma escola abençoada
é insofismável, mas se você não se aproveitar dela, a fim de aprender suficientemente as lições que te destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Eu vim da minha residência para cá e a pessoa que estava me trazendo comentou o seguinte, que ele nunca viveu um período de Natal. Porque nunca aconteceu nada na família que pudesse levar a isso. E hoje, ele já com quase 40 anos, e aí ninguém chamou da minha família, ele dizendo, para festejar o Natal. Eu tenho vontade, dizendo ele, de estar com muitas pessoas no Natal. Eu aprendi a gostar do Natal, mas vou passar o meu Natal sozinho. Eu disse, não, você vai passar com Jesus. Você está junto com Deus. Aí ele disse, eu vou procurar uns amigos. Pois então, procure os amigos e viva o Natal. Então, nós estamos reencarnados nesta grande oportunidade de nos aperfeiçoarmos espiritualmente. Ah, mas eu tenho tantos conflitos, Carminha, dificuldades comigo mesmo, dificuldades de me relacionar com os meus familiares, com fulano. Ore. Ore. Mentalize essas energias desencontradas. Confie em Deus. Quando nós oramos, as energias do nosso coração, dos nossos sentimentos, vai até aquelas pessoas. Confie em Deus. Se você está orando, mudando os seus sentimentos, já é um passo. E o tempo trabalha tudo isso. Vamos valorizar a importância a esse momento significativo da nossa reencarnação, onde nós já sentimos Jesus em nosso coração e abraçamos Jesus em nossa vida. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus para compreendê-la, ainda nos falta o sentido próprio que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. É claro que muitos de nós, não compreendemos ainda a grandiosidade de Deus. Como eu falei do início, né? A natureza, as criações, até os conflitos, porque vivemos um momento de grande transformação do planeta, onde muitas pessoas dizem assim, como é que pode, aconteceu aquele incidente no Rio de Janeiro, como é que pode pessoas tão bondosas ir embora, deixarem seus familiares em desespero, arrancando o filho de uma forma tão abrupta do lar dos seus pais. A gente sabe que tudo tem um propósito, que o nosso planeta está passando por grandes transformações. E essas transformações, meus irmãos, têm que acontecer conosco, aqui dentro. Esses irmãos queridos, eles vão ser amparados pela providência divina, de acordo com cada situação, de acordo com suas necessidades. Então, quando nós usamos esse termo, nós ainda não estamos compreendendo a essência de Deus. O homem, mas se não pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer os atributos. Como? Pelas leis que estão em nossa consciência. Vamos para a terceira dádiva. A terceira dádiva, o dom de renovar a vida. Bom, se nós reencarnamos, como eu falei anteriormente, se nós reencarnamos
para reparar, então nós podemos renovar todo esse quadro de dificuldade, de sofrimento, de dor, de aflição. Aí, Emmanuel vem nos dizer, na obra Hoje, se a provação se te abateu sobre o espírito, de tal modo que já não sabes de pronto como orientar o próprio caminho, não te entregues a qualquer atitude negativa. Recorda que o desânimo é o fator de mais amplo abatimento. Então, dificuldades, todos nós passamos. De gênero diferente, mas passamos. Porque somos espíritos devedores perante a lei divina. Mas, quando essas dificuldades abatem a nossa vida, não vamos desanimar. Vamos, primeiro ponto importante é a aceitação, a resignação. Aí nós estamos realmente buscando conhecer o divino. Estamos realmente trabalhando a compreensão das leis divinas. E aí, diante disso, nós vamos começar a buscar alternativas para mudar aquele quadro de situações. Eu creio que vocês devem conhecer esse rapaz aqui, Gabriel Araújo, nadador brasileiro. Ele reencarnou com quadro de deficiência. Mas a mãe, os familiares, abraçaram esse filho com carinho, com afeto, com dedicação. E ele, hoje, conquistou espaço no esporte, através da natação. Ele renovou a sua vida. Renovou tudo que estava ali. Não é diante de uma dificuldade que nós vamos deixar de lutar, deixar de buscar alternativa. Não, nós estamos aqui para avançar, para progredir, para nos melhorarmos. A única saída para superar qualquer provação será enfrentá-la com humildade e coragem, procurando se esquecer o mal e seguir o bem, trabalhar e servir com ânimo e decisão, reconhecendo-se que a divina providência amanhã nos fará novo dia. Chico Xavier sempre diz assim: Senhor, mais um dia. Então, amanhã será um novo dia. Com certeza será bem diferente, mas será diferente se cada um de nós tomarmos atitude para ser diferente. É nós que construímos a nossa caminhada. E nós temos aqui a terceira dádiva, o dom de renovar essa vida. E vamos, a partir de agora, pensar nisso. A renovação espiritual representa, nesse aspecto, uma espécie de caridade essencial que devemos ter para conosco. Mas essa caridade de verificar que nós temos erros, cometemos erros, e que nós somos responsáveis por esses erros. E que nós podemos mudar isso. Basta que a gente tome uma atitude. Não nos acomodemos. Vamos em frente. Nesse particular, o conhecimento espírita amplia de modo considerável a nossa visão de mundo e de vida, indicando quais as nossas reais necessidades, de forma que possamos redirecionar a existência com discernimento e convicção, eliminando dificuldades que minam o bom relacionamento pessoal e o nosso bem-estar. Então, a doutrina espírita traz para nós essa oportunidade. Mas é preciso que nós estudemos, participemos do estudo da casa, busquemos trabalhar, porque a cada reencarnação nós estamos remodelando o nosso perispírito, mudando
esse quadro de energias. O Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Então, o Espiritismo é um brado de recomeço, um brado para que nós nos libertemos desse homem velho e passemos a construir em nós um novo ser. André Luiz, participando do estudo em outras esferas, um benfeitor, falando a ele com outros companheiros também, irmãos reencarnados, sobre energias, sobre o trabalho do campo vibratório das energias. Então, nós trouxemos esse ponto para reflexão. Aí vejam só, né? No plano espiritual, os espíritos continuam aprendendo, estudando. E nós aqui, na existência física, muitos de nós somos levados ao plano espiritual para participarmos de estudos, de aperfeiçoamento que nos possibilita continuar as nossas tarefas, as nossas atividades. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores e se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Trazemos aqui a obra Renúncia de Emmanuel e aqui refletimos sobre a oportunidade. Alcione, ela foi até o seu benfeitor, ela desejava reencarnar, porque precisava se reencontrar com seus entes queridos, refazer toda uma situação. O seu benfeitor lhe alertou que seria uma oportunidade que talvez ela não conseguisse, que muitos retornavam para o plano físico e voltavam, de uma certa forma, já com outras situações que iriam dificultar o seu avanço. E Alcione, ela estava em uma dimensão espiritual muito elevada, em Sírios. Mas ela pediu para reencarnar, para poder se encontrar com seus entes queridos e reconstruir os laços. Ela retornou, trabalhou, contribuiu, mas não foi tão significativo, apesar de todo o momento que ela passou de experiência, de sofrimento. Ficou o legado com seus entes queridos. Ficou a semente plantada. E ela retorna mais fortalecida, mais equilibrada no ideal do sentimento de amor. Quando nós reencarnamos com esse propósito de nos reencontrarmos com os entes queridos ou não, para podermos reparar os nossos deslizes. E muitas das vezes não conseguimos. Mas a semente é plantada. A semente está ali. Não nos desesperemos, porque não estamos conseguindo, conquistando o ideal que nós queríamos com aquele ente querido que está conosco. Não. Vamos continuar orando e confiando em Jesus, que tudo que nós estamos fazendo vai ficar com uma semente boa. Quando nós estamos aqui na casa espírita, estudando ou trabalhando, toda essa energia, ela vai transitar para os nossos lares e levam grandes benefícios para todos. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem, estáticos, venturosos. É a consolação sublime e o conforto desejável. Nós, além de termos a providência divina nos amparando, nós temos entes queridos que já se foram até, que estão, e os espíritos amigos, nosso anjo da guarda, que estão sempre velando por nós. Chegamos aqui na última dádiva, o tempo. Nós somos apegados
ao que nós temos, às vezes, ao nosso corpo, aquilo que estamos construindo materialmente. E esse apego, muitas das vezes, dificulta nós transitarmos os nossos corações para o ideal sublime da renovação espiritual. Precisamos, sim, manter esse equilíbrio. Nós precisamos de todas as situações do externo para evoluir. Faz parte do nosso processo de crescimento espiritual, mas precisamos buscar o nosso equilíbrio interior para que nós possamos lidar com as situações, com os reveses que advêm na nossa jornada. Não sejam apegados às condições atuais da sua existência, porque somos espíritos imortais. Quando nós desencarnarmos, tudo de material vai ficar aqui no plano físico. O que nós vamos levar são as nossas obras, aquilo que nós construímos e trouxemos aqui para nós. Nós vamos sonhar sempre. Vamos trabalhar pelo nosso equilíbrio e pela nossa melhoria. Mas precisamos confiar em Deus, confiar em nossas potencialidades e ter paciência, esperando que as coisas melhoram, as situações, quando nós buscamos melhorar aqui dentro. Pois a maior ferramenta de atuação de Deus não é o poder, não é o seu poder, mas a maior ferramenta com Deus age no mundo. O que age no mundo é o tempo. Esse tempo que transforma tudo em nossas vidas. O tempo muda tudo na nossa caminhada. Trazemos então Joana de Ângeles na obra Mundo Regenerado. Ela diz o seguinte com relação à terceira e última dádiva. A realidade em torno do real, da real finalidade da existência terrestre, responde pela conquista de maturidade e da compreensão de que na transitoriedade do corpo, os fenômenos orgânicos impõem satisfações e desconfortos variados, extravagantes e exigentes. Então, não nos prendamos ao externo, que o externo seja para nós um processo de aprendizado e de aperfeiçoamento. Nós tivemos, em maio, o retorno para a pátria espiritual do nosso irmão Divaldo. Divaldo foi um espírito que transitou no movimento espírita, deixando um legado muito grande. Obras de vários espíritos, palestras, um conhecimento doutrinário extenso. E através de suas obras, quantas pessoas levantaram das suas dores e caminharam para um futuro melhor. Fundou a Casa do Caminho, deixou um legado para todos nós. E, através de Joana de Ângeles, nós refletimos o seguinte: não se prenda ao passado, que já cumpriu seu papel, nem as dores que insistem em permanecer. A vida segue em movimento, convidando a renovação. Solte o que pesa, confie no tempo e permita-se recomeçar. A liberdade interior nasce quando escolhemos avançar com sinceridade e com fé. E Jesus sempre está a nos amparar, a nos auxiliar. Ele nos consola. O que ele nos diz aqui no Evangelho? Vinde a mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que eu sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. Aí, Amélia Rodrigues foi um espírito que, através dela, Divaldo psicografou várias obras.
Mas tem algo que um poema psicografado por Amélia, que trazemos para concluir as nossas reflexões. Meu Deus e meu Senhor, eu gostaria de ser como a Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas e a dor debandasse fugídia na visca de um novo dia. Mas, na minha pequenez, sem conseguir, te quero pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de que anda na solidão. Eu gostaria de ser como uma chuva generosa, que caísse na terra porosa e reverdecesse o chão. Mas, como não conseguirei, então te pedirei para ser um copo de água fria, que mate a sede, a agonia de quem anda na desesperação. Eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas, na pobreza que minha alma encerra, se não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária, na frincha da rocha, colocando beleza no painel nobre da natureza. Eu gostaria de ser um trigal de frutos maduros para acabar com a fome. Mas não tenho valor para tanto. Se eu não puder ser uma seara, ajuda-me a ser um grão, que caído no chão se multiplique no milhão e me transforme em pão para meus irmãos. Eu gostaria de ser como uma escada, que levasse o herói ao pináculo da glória. Mas é demasiado para mim. Então te peço para ser o primeiro degrau, a fim de que ele alcance a glória do seu ideal. Eu gostaria de ser a montanha altaneira, de onde eu tivesse a visão da terra inteira, pudesse o homem ser feliz. Mas, como não conseguirei, então te pedirei para ser uma pedra, pavimentando o chão por onde passe a criatura, construindo amor e união. Eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros para acabar com a fome. Mas na pobreza que me consome, deixe-me ser uma árvore desgalhada, projetando sombra na estrada, para que alguém, quando passar de mansinho, me possa dizer: olá, meu irmão. E se ele se voltar e me perguntar: quem és tu? Lhe possa dizer: sou teu irmão, dai-me tua mão, sou teu amigo. Eu gostaria de ser um poeta, orador, artista, trovador, para falar da beleza e magia da tua glória. Como quase nada sou, me falta o verbo, a maestria. Então te peço, Senhor, para ser companheiro da criatura deserdada, construindo com ela o elo de paz e iluminação. E a dizer: vem, meu irmão, estou contigo, dai-me tua mão, sou teu amigo. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Pelo teu grande amor, muito obrigado, Senhor.